aqui a gente precisa entender, tem muita gente que faz cara de que Deus está enchendo, mas a presença de Deus já foi embora. Tem muita gente que fala em línguas estranhas, mas Deus já foi embora há muito tempo. Porque o que salva não é o dom, o que salva é o fruto do Espírito. E muitos vão chegar naquele dia, eu profetizei, eu falei em línguas, eu expulsei demônios, e Deus vai dizer, eu não te conheço. Porque o que te salva é a manifestação do fruto. É quando você, com seu ímpeto, você engole sapo e sopra borboletas. É desse jeito, né? Você engole o seu eu. É difícil, mas é aí que Deus ele vai mostrando que Ele é real na sua vida. E ela pega o seu filho e coloca ali. Entenda uma coisa, Ana queria colocar o seu filho num lugar onde ele teria acesso a Deus. Ana queria colocar ele num lugar onde ele ia se doar às coisas de Deus. Mas Deus não estava naquele lugar. E eu acredito muito que a gente é um produto do meio que nós estamos. Nós somos um produto da convivência que nós vivemos muitas vezes. Não é uma regra, toda regra tem sua exceção. Mas se eu ando com determinadas pessoas, a Bíblia diz, se eu andar com sábios, eu me tornarei mais sábio. Mas se eu andar com os tolos, eu também me tornarei tolo. E existia uma grande possibilidade para que o Samuel, o filho de Ana, fosse um novo sacerdote Eli. Yes! Fosse um novo sacerdote Eli, corrompido, que não tinha respeito pela palavra. Imagina, ele cresceu nesse ambiente. E ele tinha tudo para ser um novo. Ele era uma promessa, mas ele tinha tudo para se tornar um fracasso. Porque o contexto que ele estava era esse. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar algo que o Espírito Santo mandou dizer para mães. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Gente, eu não sei, mas Deus ele só tem falado muito de maternidade comigo. Não sei porquê. Não sei porquê. Acho que está chegando a hora. Eu tenho que me render. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou, fale para mães que carregam culpas. Fala para mães que muitas vezes colocou o seu filho num lugar onde você achava que ele ia ser abençoado, mas ali ele foi bulinado, ali ele foi ferido, ali riram dele. Mães que carregam culpas no seu espírito. Deus está dizendo, não carregue culpas, porque eu não coloco culpas sobre você. Deus está dizendo para mães que carregam culpas aqui neste lugar, eu não fui uma boa mãe, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e tem andado sobre culpas, mas hoje Deus tira a culpa e diz, eu tenho controle da história, eu faço como eu quero. Imagina a Ana colocou no lugar onde ela esperava que o seu filho tivesse acesso a Deus. Quantas vezes você diz, eu vou colocar o meu filho na melhor escola, e naquela melhor escola o seu filho ele se perde ali. Quantas vezes você diz, eu vou fazer isso para o meu filho, vai ser o melhor para ele. Você quer dar o seu melhor, mas muitas vezes aquilo é revertido, aquilo se torna algo ruim e você carrega uma culpa. Mas Deus está dizendo, eu tenho o controle da história, e no meio daquilo que parece contrário, eu vou usar para amadurecer o teu filho, para ele ter uma experiência com a minha voz, para ele conhecer a minha glória. Mas essa culpa não te pertence, não carregue mais. Quem recebeu? Deus falava muito forte comigo sobre mães que carregam culpas. Saia desse lugar hoje, porque esse lugar não te pertence. Desse lugar não te pertence. Ana, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 19, e eu mais uma vez parei nesse tema falando sobre maternidade. A Bíblia diz que depois que Ana colocou seu filho ali, todos os anos ela pegava uma túnica e levava até Samuel. Uma pequena túnica. Se você for para os estudos, essa túnica era em torno de 8 meses que uma mãe estava tecendo ela. Era uma túnica muito difícil, mas todos os anos ela levava uma pequena túnica. E o Espírito Santo falou no meu coração nessa manhã, Lilian, que Deus está levantando mulheres que vão fazer pequenas túnicas para os seus filhos. Sabe o que isso significa? O meu filho não é, mas eu já visto ele para que ele vai ser. O meu filho não é, mas eu já dou alimentação para aquilo que ele vai se tornar. O meu filho não é, mas eu profetizo sobre aquilo que ele vai ser.
Mulheres intencionais dentro da sua casa. Eu não vejo, mas eu profetizo. Enquanto você estiver arrumando o seu filho para ir para a escola, Beth, você vai dizendo: vai ser um profeta às nações, vai ser um homem de Deus. Enquanto você estiver fazendo a comida para o seu filho, você diz: a minha filha vai ser uma leoa, vai para as nações da terra, vai ser uma mulher cheia da presença de Deus. Mulheres intencionais que sorriem pro futuro. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela sorri para o futuro. Provérbios 31, capítulo 31, versículo 25. Sabe por quê? Você não vai olhar para o seu futuro e o futuro do seu filho com medo, Simone. Você vai olhar para o futuro do seu filho com alegria. Porque Deus, Ele vai fazer infinitamente mais de tudo que você pediu, de tudo que você pensou na vida do seu filho, em nome de Jesus. E uma mulher intencional é tão forte isso, porque ele não era filho de sacerdote. Entenda uma coisa, ele só poderia ser sacerdote se ele viesse da linhagem de Arão. Ele só poderia ser sacerdote se ele viesse da linhagem de Arão. Ele era levita, mas não era da família de Arão. Mas quando eu sou intencional com meu filho, sabe o que é ser intencional? É agir com propósito, de propósito. Eu vou fazer de propósito, que meu filho vai ser. Eu vou fazer de propósito que minha filha vai ser uma médica. Eu vou fazer de propósito que meu filho vai ser um profeta. E a Bíblia diz que Samuel, ele se tornou sacerdote, porque ela foi intencional. Aleluia. E aqui a gente vai entender que Samuel, ele foi chamado para ser sacerdote, apesar de não estar habilitado para isso. E sabe o que o Senhor me fala aqui? É que tem lugares que muitas pessoas querem acessar, mas Deus só vai dar acesso àqueles que Ele vai autorizar. Tem muitos lugares que nós queremos acessar em Deus, mas Deus vai dar acesso a alguns. João Batista era filho de sacerdote, mas foi um profeta. Samuel era um profeta que se tornou sacerdote, porque Deus, Ele quebra protocolos para cumprir promessa. Talvez você diga: eu não venho de uma linhagem sacerdotal, meu pai não era pastor, meu avô não era pastor, mas eu tenho chamado, e eu vou ser a primeira pastora da minha família, eu vou ser a primeira profeta da minha casa. Minha família, ninguém é crente, mas a partir de hoje eu vou ser a primeira salva da minha casa e da minha família. Porque Deus, Ele faz do jeito dele. E aqui a gente precisa entender que Samuel, ele foi o último juiz de Israel. E é sobre isso que eu quero parar aqui no momento e dizer a respeito disso. Ele foi importante para um tempo de transição de uma nação. A gente tem dificuldade de transicionar de carro, a gente tem dificuldade de transicionar de casa, a gente tem dificuldade de transicionar de cidade, de nação, quanto mais a transição de um governo. Samuel, ele foi o último juiz, porque ele foi usado para ungir o primeiro rei de Israel. O povo era teocrático, eles tinham deuses, juízes, Deus levantava para guiar o povo. E ele foi usado para ungir o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que o povo disse: nós queremos ter um rei. Samuel foi para casa angustiado, entristecido. E precisamos entender que para viver transições necessárias é preciso ter maturidade. Diga comigo: é preciso ter maturidade. E ele foi para casa e disse: Deus, eles estão rejeitando a mim. E o Senhor falou com Samuel, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7 ao 9, se você estiver anotando, ele diz: eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Porque quando você é amiga de Deus, aquilo que fazem a você, o Senhor sente, o Senhor sabe. E Ele manda te dizer: eu estou vendo quando você é humilhada, mas você persevera. Eu estou vendo quando você é rejeitada, mas você escolhe adorar. Eu estou vendo quando fecham as portas para você, e eu te digo: eu vou estender a cadeira quando te esquecerem, assim como Jessé esqueceu do seu próprio filho Davi, e vou dizer: falta um, chama ele, porque é tempo de honrar e ungir ele. Meu Deus! E ele teve que ter maturidade para suportar a transição. Ele teve que ter maturidade para entender que não era ele que eles estavam rejeitando, não era o profeta Samuel, mas era Deus.
E aqui o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a necessidade de mulheres que têm a identidade firmada. Mulheres que serão porta-voz de Deus, para que Deus unja outras mulheres. Meu Deus, você vai ser porta-voz de Deus, para que Deus levante outras mulheres. Ei, eu não estou falando apenas de ungir uma ovelha, eu estou falando sobre ungir um rei. Ele precisou ungir um rei, e é preciso ter uma identidade firmada, para você não se ofender quando Deus levantar outra mulher, porque entenda uma coisa: acender a luz da outra não vai apagar a tua.